3, 2, 1. Oi, boa noite, pessoal. Bom, também mais um encontro de grupo de leitura aqui do Centro Socialista de Ribeirão Preto. A gente vai começar agora a página 36 do livro Crise e Golpe, do professor Alisson Mascaro, o capitalismo brasileiro. Tá? Os outros grupos, né, os outros encontros que a gente teve, eles estão gravados. Agora a gente tem nosso canal no YouTube, para quem quiser acompanhar. E a gente vai estar disponibilizando todos os encontros por lá também, tá? Então, tá aí o convite. E é isso. Vamos começar a leitura, então? Você começa, João? Começo. Eu só não estou conseguindo ver a tela. Teria como compartilhar? Aí, fechou. Agora foi? Foi, tá certinho. Beleza. Então, começando, o capitalismo brasileiro. O desenvolvimento econômico do Brasil se assenta tanto, de um lado, em faixas de atraso e submissão, quanto, de outro, em projeção e importância no plano internacional. A síntese de um país subimperialista, proposta por Rui Mauro Marini e por estudiosos da teoria da dependência, pensada para a segunda metade do século XX. E, em outros termos ainda válida, delineia o frágil e contraditório papel do país no concerto mundial. Exatamente porque, em estágio médio de importância, não passa ao largo das atenções do capitalismo central, e, por estar à vista do controle externo, também não logra forjar alternativas soberanas nacionais plenas, vivendo entre mediocrização político-social e pujança de frações burguesas, dadas a natureza e as demandas de seus próprios antagonismos. Atravessada pelas determinações da forma mercantil, como a valorização do valor, a acumulação e a concorrência, a afirmação econômica e política brasileira, uma assim chamada revolução burguesa no país, é, em sua história, eivada de antagonismos, conflitos, insuficiências e contradições. Tradicionalmente, leituras críticas, em geral no campo do marxismo, apontaram para o peso internacional na formação econômica brasileira, cuja produção foi desde o início voltada à exportação. Assim, foram as teorias originadas de Caio Prado Júnior e que chegaram a Fernando Novaes, definindo o Brasil como capitalista já no albor colonial em razão da natureza mercantil externa da empreitada local. Visões mais modernas, a partir de Ciro Flammarion Cardoso e Jacob Gorender, retificaram tais leituras, ressaltando o caráter escravista da produção e mesmo as esferas de circulação há muito existentes em solo brasileiro. E acho que para mim... Aí, foi. Voltou. Por isso, na proposta de Gorender, antes de simplesmente capitalismo mercantil, fala-se em um modo de produção escravista colonial. Com muitas variantes, impulsos teóricos similares se viram em João Fragoso e Manolo Florentino, gerando uma ordem própria de reflexões. Em outras chaves, debates sobre a relação entre escravidão e capitalismo encontram-se também em pesquisas odiernas como as de Rafael Marquesi, entre tantos. Se a forma mercadoria e a forma política estatal erigem a estrutura social do capitalismo brasileiro presente, tal processo se dá a partir de bases anteriores bastante peculiares, lastreadas na escravidão e no colonialismo. A escravidão, gestando a articulação social nacional e as formas de orientação econômica arraigadas tanto no mercado externo quanto no interno, são, então, bases históricas necessárias para uma análise da burguesia brasileira, de suas frações e de suas relações, tanto com o povo
quanto com as burguesias exteriores. É a escravidão que marca a sociabilidade brasileira. Por mais que todas as sociedades capitalistas mundiais se homogeneizem a partir das formas sociais necessárias do capital, valor, mercadoria, trabalho abstrato, acumulação, etc., as formações sociais são particulares. No caso brasileiro, acima de quaisquer outras questões políticas, culturais ou religiosas, a escravidão moldou o racismo estrutural, as hierarquias, os tratos, os acessos e bloqueios, favores, sortes e privilégios, castigos e repressões, naturalizações de conduta, etc. A marca da escravidão e do racismo inscreve nas estruturas sociais brasileiras suas características fundamentais. Ai, não sei, você acha que a gente já dá uma paradinha? Acho que Que podemos. o que eu ia falar, assim, dessa parte, que mais me chama atenção, assim, é a peculiaridade, assim, né, do capitalismo no Brasil, né, que é marcado pela questão da escravidão e do colonialismo, né, para além da questão das estruturas próprias do capitalismo, assim, que são gerais e universais, né, que é a questão da forma mercadoria e da forma estatal. No Brasil tem uma força grande a questão da escravidão e dele ter sido um país colônia, né? Que até ele fala da questão cultural, né, que a gente tem, que ele coloca ali, né, a questão dos castigos, repressões e naturalizações de opressões, na verdade, né? Eu vejo um pouco isso, assim, na sociedade brasileira, né? E tudo permeado pela questão religiosa também, né? Então, sim, me chama atenção essa parte, assim, muito para a gente pensar o que é próprio do Brasil, assim, né? Porque quando a gente fala no socialismo, né, ou numa revolução, a gente pensar nessas questões que são peculiares, né, do Brasil, que são específicas, né, da sociedade brasileira. Era isso só que eu ia falar, mas É legal. Queria fazer um comentário também, que acho muito doido assim a maneira como ele fala numa parte aqui do livro, de que o Brasil ele já nasceu capitalista, porque ele estava nesse circuito mercantilista, assim. Porque antes de ter a colonização, a gente tinha aqui os povos originários e que tinham ali sistemas de troca e tal, mas não era nada mercantil. E que a gente entra já nesse mundo ocidental, nessa descoberta entre aspas, né, nessa colonização, dentro dessa lógica de exploração e dessa relação entre colônia e metrópole, né? Eu acho que isso é uma coisa que igual o Alisson fala, isso molda muito essa relação do Brasil no capitalismo global até hoje, sendo às vezes um país de pouca importância, em sentido de tipo, não ser um país que tem força o suficiente para ter um domínio do capitalismo global, como tem os países europeus ou os Estados Unidos, né? E por outro lado, ter muita importância por justamente pela riqueza dos recursos naturais, né? Tipo, aquela frase que a vez ou outra a gente escuta, né, de que o ouro do Brasil, ele adornou as igrejas de Portugal e promoveu a Revolução Industrial na Inglaterra. Então, assim, tudo isso, o próprio surgimento do capitalismo industrial, ele está muito calcado, assim, nessa exploração, não só do Brasil, né, mas dos outros países da América Latina, da África e da Ásia, né, os países do terceiro mundo. E uma coisa que eu acho muito doida, assim, pensando agora para o mercado brasileiro e para como o capitalismo funciona dentro do nosso país, eu acho muito, muito doido como você falou, a grande herança econômica da escravidão é a gente não conseguir ter como que fala? Um mercado interno. Então, assim, as pessoas começaram a ser assalariadas no Brasil só a partir da abolição da escravidão, e mesmo assim essas pessoas tinham um salário muito baixo e não conseguiam ter poder de compra,
E por falta de ter um mercado interno, e de ter pessoas que têm poder de compra, a gente não conseguiu também desenvolver muitos setores econômicos aqui dentro, né? Então, tipo assim, tem uns documentários que são até meio assim, se eu falar de direita, sabe? Do History Channel, que falam sobre tipo, o surgimento das indústrias no Brasil. Falam tipo, do Matarazzo, por exemplo, que é um cara italiano e que veio para São Paulo e tal. E aí ele mostra, tipo, nesse documentário, é, esse cara lá na Itália, tipo, ele era um empresário já, um industrial italiano, e aí acho que estava acho que estava rolando alguma guerra, alguma coisa lá na Itália que fez ele migrar para o Brasil, e mostra no documentário que aqui no Brasil se importava tudo. Ele, tipo, um cara chegou para ele lá, tipo, e falando, olha, eu tô começando a exportar banha de porco pro Brasil, porque lá eles não têm nem indústria de fabricação de banha de porco, que é, tipo assim, uma indústria das mais básicas possíveis, assim. Isso já em 1900, na virada ali do século XIX pro XX. E aí Nossa, Brasil e monta aqui uma indústria nacional de fabricação de banha de porco. Então, assim, é muito doido como que isso de a gente ter tido sempre esse trabalho escravo do desenvolvimento da produção de diversas mercadorias em solo nacional fosse muito atrasada. Porque o que você tinha era o seguinte, como que era essa dinâmica dos mercados e do que era produzido aqui no Brasil. A gente tinha os grandes latifúndios, os donos desses grandes latifúndios, esses caras faziam uma produção 100% voltada para a exportação, exportavam, grande parte desse dinheiro, que era a receita deles da exportação, ficava com a coroa portuguesa, ou com o Império Brasileiro depois, e o que ficava com o fazendeiro, que também não era dono do latifúndio, porque a lei de terra só veio em 1850, então o latifúndio era, querendo ou não, da coroa portuguesa. Aí o Paulo entrou. Bora dar boa noite, depois a gente volta para discussão. oi, Paulo, boa noite. Boa noite, Paulo, beleza? Boa noite, tudo bem? A gente já começou a ler aqui, e aí a gente estava só fazendo uns comentários sobre esse trecho que a gente está lendo aqui sobre a formação do capitalismo brasileiro. Aí eu estava comentando agora de como que o fato do Brasil ter sempre tido uma força de trabalho escrava impediu com que a gente tivesse o desenvolvimento de indústrias nacionalmente. Porque, assim, a gente tinha aqui essa produção de commodities agrícolas, né, de cana-de-açúcar, depois do café, e quem era o responsável por essa produção, os latifundiários, eles exportavam essa produção toda. Com esse dinheiro que eles ganhavam da exportação de cana ou de café, eles não compravam nada que era produzido no Brasil. Porque aqui a gente não tinha produção, tipo assim, era uma produção muito de subsistência mesmo, assim, agricultura local, e não tinha indústrias locais, né? A indústria foi começar a se desenvolver bem para o final do século XIX, assim. Então, tudo que esse cara tinha de dinheiro, esse grande latifundiário, ele comprava produtos importados. Então, tipo, eu estava comentando aqui que até mesmo banha de porco era um produto que as pessoas importavam da Europa. Eles não produziam nacionalmente no Brasil. Então, meio que essa geração de renda na mão de pouquíssimas pessoas, pouquíssimos donos de fazenda, latifundiários, e o fato deles gastarem dinheiro deles sempre comprando produto importado, fez com que no Brasil a gente não tivesse um desenvolvimento industrial. Então, o cara, ele sempre vendia o produto dele para fora e comprava de fora o que ele precisava, né? Desde, sei lá, o piano, esses itens que eram de luxo na época, né? Até coisas mais básicas, assim. Então, esse fato também de ter um cara, de ter uma elite que não gastava dinheiro em solo nacional, que sempre importava produtos, fez com que a gente ficasse muito atrasado no próprio desenvolvimento da industrialização do Brasil mesmo.
Nossa, é bem importante a gente rever esses aspectos históricos mesmo, né? Porque é o que a gente estava comentando, né? A questão da, das peculiaridades, né? Das coisas que são únicas do desenvolvimento do capitalismo no nosso país, né? Que não tem em outros locais, né? Que são semelhantes ao que ocorreu na América Latina, né? Nos países africanos, enfim, países que foram colonizados mesmo. Né? Mas acho que é isso, assim, não tem muito mais o que falar. Paulo, se você quiser continuar lendo, ou João, se quiser continuar também. Aí fechou. Eu Então continuo vai. então. Então, beleza. No campo das articulações econômicas, só se pode considerar a condição burguesa nacional a partir de um dúplice papel, que também vai forjando suas frações e suas similares ou diferentes estratégias. De um lado, dominadora e exploradora de um espaço interno, baseia-se tanto na escravidão quanto na extração de mais valor do trabalho assalariado para formar o mercado nacional, erigindo-se a partir da alta acumulação, mas se propagando até as últimas capilaridades das transações populares. A magnitude do caráter mercantil interno vai da escravidão como negócio na colônia e no império, a uma rede de pequenas atividades de mercancia ensejada pelo acesso aos bens de subsistência. Desde antigas feiras e mascates, até a dinâmica de comércio e serviço às classes pobres na atualidade. De outro lado, a burguesia nacional assenta grande parte de sua empreitada econômica nos negócios internacionais. Exportadora de produtos primários em todos os séculos, desde a colonização portuguesa até hoje, condição que manteve mesmo com a industrialização em massa sob orientação estatal nos meados do século XX, sua pujança econômica nunca se fez alheia ao mercado externo. Os impulsos burgueses brasileiros, desde os tempos coloniais, revelam muito da empreitada de autoacumulação para o ou contra o exterior. Nos diversos momentos desse impulso de indução ao crescimento do mercado interno e de exportações qualificadas, como de Vargas a alguns governos das ditaduras e de Lula a Dilma, a gestação nacionais transcorreu apenas parcial das nacionais. Pelo Estado, passou o grosso dos arranjos de dinamização econômica e social. Mesmo nessas fases, capital e Estado brasileiros se fincaram de modo dependente e associado. Nos dizeres de algumas teorias da dependência, em contraposição ao capital estrangeiro, de tal sorte que a sua dinâmica é eivada de antagonismos nacionais e internacionais. Em que pesem variáveis de algumas fases históricas específicas, não advêm majoritariamente das frações burguesas brasileiras os impulsos progressistas quanto à construção de projetos de desenvolvimento nacional, tendo o Estado, então, peso proeminente na forja de coesões divergentes. Não se trata de tendência inexorável na medida em que as experiências descontinuadas do século XX e mesmo do lulismo evidenciam a possibilidade de arranjos capitalistas com diferentes pesos de condução a partir de frações burguesas. Mesmo assim, as tentativas de coesão entre Estado e capital no Brasil revelam êxito parcial. Embora existentes, amálgamas de projeto nacional poucas vezes se consolidaram e permitiram um câmbio definitivo da posição do país na economia capitalista internacional. Sua burguesia industrial, quando da chegada do neoliberalismo, não optou nem pela expansão do comércio exterior, nem pela resistência à entrada de produtos manufaturados estrangeiros. A lógica de fungibilidade do capital marca de modo proeminente a atual burguesia brasileira, com boa parte de seus vínculos voltada à exportação de produtos que não são de subsistência da população pátria, historicamente açúcar, café, odiernamente soja, ferro, pouco resta de apego à especificidade de seus negócios.
O declínio do setor industrial brasileiro faz com que a fração burguesa industrial se converta, sem maiores dilemas, em rentista. Quando nas décadas do fim do século XX e do início do século XXI de desnacionalização econômica, a par da concentração bancária e da expansão do agronegócio, a desindustrialização se agudizou e parcelas dos setores médios e capitalistas majoraram bases e cálculos financeiristas. Mesmo que tal quadro tenha sido matizado nos anos lulistas pela indução ao consumo das classes pobres, gestando uma revitalização empresarial em direção ao mercado interno e tendo até feito um colchão para o amortecimento de algumas contradições sociais ensejadas pelos tempos neoliberais, a característica de perda de projeto nacional é patente nas frações burguesas brasileiras atuais. A natureza específica do capitalismo faz com que parte expressiva das frações burguesas não se assente em um projeto de desenvolvimento nacional, não o dispute nem o geste, e mesmo o abomine. A venda do café ao exterior precedia Vargas e setores ligados ao agrarismo resistiam à contrapartida deste, da industrialização de base e dos direitos trabalhistas, como Resolução Capitalista Brasileira das Contradições da Crise Mundial de 1929 e das estratégias das décadas seguintes. Ao antivarguismo, presente em São Paulo, embora não de forma exclusiva, porque muito próprio de algumas frações burguesas em variadas regiões do país, não fazia e não faz sentido alterar um regime de venda ao exterior que, ideologicamente, é quase atribuído à ordem natural. O solo é eterno do quatrocentão, porque o desbravou há séculos. O solo dá, a água e a luz solar abundam, cristamente, oferece-se ao empregado a benesse de sobreviver graças ao salário que lhe permite comprar migalhas a partir do trabalho neste solo. O exterior sempre quer comprar o produto da terra-pátria. Há uma espécie de sapiência de vida da burguesia tradicional assentada na base de um organicismo passadista, quase aristocrático, de velhos costumes e estratégias. A política que não seja a manutenção de tal pretensa ordem natural é ofensiva e incômoda a setores da burguesia nacional. De outro lado, as empreitadas desenvolvimentistas nacionais, quase sempre a partir do Estado, moldaram a franja de sociabilidade capitalista moderna brasileira. A infraestrutura, o setor industrial, os serviços de ponta e mesmo a classe média intelectualizada e universitária foram gestados a partir de dinâmicas estatais. Os planos nacionais empreendidos pelo Estado, por sua vez, padecem das fragilidades da própria condição de autonomia relativa da forma política estatal. Historicamente, os governantes do Estado brasileiro são mais voláteis que as classes burguesas que se assentam em solo nacional. O tempo de mando de um governante é curto, o de um burguês longo como a sua vida e a dos seus. Coronéis, fazendeiros, rentistas, comerciantes e mesmo, cada vez mais, funcionários graduados do próprio Estado conduzem a ação política e a maquinaria estatal de tal sorte que os câmbios nacionalistas, desenvolvimentistas e progressistas são barrados, cerceados e combatidos pela burguesia e pela classe média a ela associado. E mesmo por aqueles de dentro do aparelho estatal, como revelam as magistraturas, os ministérios públicos e as polícias na derrocada dos anos lulistas. Tais movimentações históricas do capital no Brasil se fazem à custa de representações sistemáticas ao povo, que tem um passado e um presente de lutas notáveis e enfrentamentos heróicos pontuais, mas cuja compreensão de mundo é naturalizada também por determinações do capital e por grandes aparelhos ideológicos, religiões, meios de comunicação de massa. Estes tornam as classes pobres, em linhas gerais e ressalvadas exceções, dóceis aos senhores e hostis às tentativas de progressismo. O povo também se erige a partir de uma contenção de danos para o tempo de vida de cada pobre e dos seus. Estado e capital têm um condão de tornar ainda mais decadentes e penosas as condições de vida daqueles que se engajam contra eles. Desculpa. Imagina, A sabedoria orgânica.
Eu ia falar, se você quiser dar uma paradinha de novo, que assim, Ai, bora discutir. eu achei bem interessante, assim, né? Quase que uma complementação daquilo que você vinha falando, né? Aquele noção da burguesia, o quanto da burguesia nacional, né? O quanto que o projeto dela tá voltado para o exterior mesmo, assim, né? Que poucas vezes teve algum investimento, digamos assim, né? No nacionalismo, né? Em fortalecer as indústrias, as empresas brasileiras, e na maioria das vezes teve mesmo essa ligação foi com a exportação, né? E também agora eu achei interessante ele entrar de novo, né, na questão cultural, né? De apesar da gente ter um passado de luta aí do povo brasileiro e até heróico, o quanto que culturalmente a gente ainda é submisso, né? Devido à ideologia mesmo, né? Assim, as religiões, enfim, a televisão, o quanto que isso implica mesmo, assim, nas nossas vidas, né? Enfim, e acho que tudo isso se liga lá com a primeira parte que a gente estava discutindo, né? Do nosso passado colonial e escravagista, né? Enfim, isso aí. Eu concordo com você. E assim, eu acho que nesse ponto é muito doido assim você ver como que algumas estruturas culturais assim que a gente tinha tipo na sociedade do Brasil quando existia a escravidão, por exemplo, como você tem, por exemplo, a figura do capataz, sabe, que era essa pessoa que não era alguém da elite, que era uma pessoa que também tipo não era nem elite nem escravo, mas que tava, tipo assim, nessa situação de não ter poder, de não ter poder político, de não ter nenhum mando sobre como a sociedade funciona, mas sempre tá sendo esse, como é que fala? É Sendo quase esse ator da figura de violência, gerente. assim. Essa figura do gerente e principalmente da violência, assim, né? Que é muito que a Uhum. gente vê hoje também, né? De, tipo, a gente ter uma classe aí, por exemplo, da polícia, que é classe trabalhadora e não se enxerga como classe trabalhadora e que faz esse papel de gerência e de violência, né? Contra a classe trabalhadora. Então, é muito doido, assim. Tem, inclusive, um filme, eu vou perguntar aqui para Giovana, ver se eu lembro o nome até o fim do nossa leitura aqui. Mas é um filme que é baseado num conto do Machado de Assis, que ele pega essa história do conto, essa narrativa que se passava na época do Brasil colônia, assim, ali perto do fim da escravidão, e ele meio que atualiza os personagens desse conto pro mundo atual, assim, sabe? E traz essa parte cultural, assim, de como que o cara que era capataz naquela época seria tipo, um personagem no dia atual, alguém que, tipo, trabalha nessa parte de gerência, assim, do capitalismo Nossa, brasileiro. muito louco, hein? Eu não Eu vou conheço esse lembrar o filme, nome desse não. filme, eu vou lembrar o nome e vou passar aqui, é super bom, recomendo. Ai, manda que eu quero ver. Porque, Fechou. nossa, é muito isso mesmo. E acho que essa figura aí mesmo, né, da gente que é classe trabalhadora, tá aliado com a classe dominante, tem total sentido mesmo com essa parte aí que a gente tá lendo. É foda. Cara, Bom, só outro detalhe que eu lembrei hoje aqui. Recentemente eu vi um economista que eu sigo, que chama Wallace Moreira. Ele postou um vídeo do CEO do Bradesco, que o CEO do Bradesco atualmente é um cara que era do Exército. Foi militar, fez carreira no Exército e hoje em dia é CEO do Bradesco. E assim, isso é um pouco também, fala um pouco dessa gerência do capital hoje em dia no Brasil, que é feita por essa galera que, querendo ou não, fez essa carreira na gerência política e na gerência querendo ou não, da violência, assim, no nosso país. E uma curiosidade doida sobre o Bradesco também é que o Bradesco ele foi fundado por um cara que era de Ribeirão Preto e era descendente dessa oligarquia do café. Então você vê nossa, que esse excesso de dinheiro, essa mais-valia toda que ele exportava e ganhava, tipo, dinheiro dessa exportação, fez ele acumular uma grana suficiente para ele fundar um banco. E hoje em dia é esse banco que está aí dando recorde de lucro. caraca, não sabia.
dessa informação de nenhuma das duas, nem que era daqui de Ribeirão e nem que tinha esse cara aí, esse CEO aí, que é do Exército. É para ver, né? Como que se dão mesmo as estruturas de poder, né? Elas vão... E muito peculiar aqui do nosso país, né? E diz muito sobre o momento que a gente está vivendo, né? Nossa, que louco. Ô, João, se você quiser, eu posso continuar daqui. Aí a gente vai revezando. Ah, fechou. Beleza. Paulo também, qualquer coisa, você manda notícia aí. Eu falo no chat. Diego, eu sei que não consegue. A sabedoria orgânica de se saber mão e coração, quando o capitalista é cérebro, é o que modela a alma pobre e cristã dos assalariados e herdeiros dos escravos do país, à custa do ódio ao comunista, ao negro, à mulher, ao homossexual e etc. Trata-se de uma estruturação de sociabilidade a partir da posição na hierarquia do capital, amalgamando todo o tecido social em padrões suficientes e desejadamente excelentes, como é o caso da investida antilulista de classes, contando com uma forja que calca fundo na subjetivação das massas. Ocorre que os padrões de reprodução social do capital, em todo o mundo e de modo específico também no Brasil, portam necessariamente crises. O estático e liberal capitalismo, idilicamente naturalizado da burguesia pátria, é imprestável, em sua fantasia. Esta não reconhece que só existe passando pelo Estado, o qual enseja a infraestrutura e seu financiamento, além da repressão propícia a alguma coesão social. E em termos materiais, se não se moderniza constantemente, perece ou é ultrapassado pelas expressões mais modernas da economia capitalista mundial. Seu louvor ao liberalismo é seu declínio em face do capitalismo internacional. Quando o capitalismo brasileiro é dinâmico e intervencionista, também enfrenta e gesta crises. Os governantes são frágeis e suas articulações divergentes são barradas ou devastadas, colidindo sempre, ao mesmo tempo, com as forças econômicas, políticas e sociais conservadoras ou reacionárias nacionais e internacionais, na medida em que um reposicionamento do Brasil no mercado capitalista mundial representa uma alteração de peças na hierarquia entre países. Em sua história, o Brasil, por dinâmicas de capitalismo intervencionista ou por contenções reacionárias, fabrica suas próprias crises estruturais e é levado a fabricá-las, além de enfrentar necessariamente as crises do capitalismo mundial, do qual é dependente. No entanto, no país, o grau de moderação ou correção de tais colapsos é deveras parcial, sem que haja inovação a ponto de reposicioná-lo no cenário econômico internacional, pois é sabotado nacional e internacionalmente, quando assim o enseja, e, em especial, sem que tenha estabelecido uma amálgama social que permita enfrentar forças conservadoras ou reacionárias. Em situações como a brasileira, toda a vitalidade de dinâmicas transformadoras, sejam lutas de desenvolvimento capitalista, sejam lutas socialistas, só se pode fundar em um alto grau de coesão social interna, que envolva as classes exploradas, os setores da intelectualidade, os eventuais espaços ganhos no Estado e as massas, por sua natureza e pela história, e porque já dominam a sociedade burgueses, burgueses, Estado e classes médias não operarão câmbios sociais de monta. Assim, tais movimentações, tanto as capitalistas de desenvolvimentismo e bem-estar social, quanto as de esquerda em busca de ruptura para uma transformação revolucionária, necessitam desarmar a blindagem ideológica do povo, para que, em algum momento, 99% da população possa fazer frente a 1% dos capitalistas. A forja ideológica é precisamente a única ponta do amálgama da sociabilidade burguesa que permitiria abrir a disputa e ser trampolim de uma luta majorada. Se é contra o capital, não se pode amparar nos capitalistas.
Se é contra o Estado, que é a forma social derivada do capital, não pode contar com sonhos de republicanismos, legalidades ou democracia. Somente as massas podem construir um projeto em seu favor. Só a luta no campo da formação da ideologia, das subjetividades e das classes, dos grupos e dos partidos, permite, em momentos de hecatombe extrema e de blindagem total da reprodução política e econômica capitalista, avançar na preparação de uma alteração capaz de fazer superar as condições sociais. A outra aposta é, no caso, no perecimento das condições de sociabilidade, como se a exasperação pudesse, então, propiciar às massas o entendimento científico de sua condição. Essa alternativa tem pouca valia. Tradicionalmente, a barbárie gera o fascismo. O despencar de Phaeton não leva a se insurgir contra a danação que lhe é imposta. A crise neoliberal tem o destino. A crise neoliberal tem o destino da liberal do início do século XX. Se não se liberta e gera socialismo, cria fascismos. Uma luta social que mobiliza ideologicamente as massas representa a única esperança de fazer o encontro entre crise e sentido para a história. Tal movimento no Brasil não é gestado nem pela burguesia nacional, nem pelo socorro externo. Só resta o povo. Mas este, ainda que castigado e com feridas, cada vez salgadas, mas este, ainda que castigado e com feridas a cada vez salgadas, está constituído neste momento, em sua maioria, para entender-se e agir contra si próprio. Não houve vanguarda, nem partido, nem grupo, nem governo suficientes, nem mobilização ampla para a luta popular. Acho que a gente podia até parar aqui de novo. Não sei o que você acha. Fechou. Vamos parar, porque daí já começa a próxima parte. Olha, eu pesquisei o nome do filme aqui, o filme chama Quanto Vale ou é por Quilo? Muito bom, já vou até anotar. Fica a sugestão. Ai, peraí, que caiu aqui. Tá ligado no microfone? Desculpa aí, gente. Meus gatos aqui passando, caiu o mouse. Não, eu ia comentar dessa parte. Eu acho que isso vem assim, a calhar até no que acho que o Alisson pensou, né, quando ele veio com a ideia do centro socialista, né, que eu acho que tem a ver com a questão da mobilização popular, né, e da necessidade da gente quebrar a ideologia dominante, né, de alguma forma a gente romper com ela, né, e levar uma outra ideologia para o povo, assim, né, a gente realmente quebrar o imaginário político, que ultimamente anda muito pobre, né, e aí ele coloca, inclusive, a questão que aí o primeiro partido que me vem na cabeça é o PT, né? Que é a questão da conciliação de classe, enfim, a questão de que ele coloca de tentar um estado de bem-estar social, né? Dentro do próprio capitalismo, que tanto para isso quanto para a ruptura e o caminho socialista é necessária a mobilização popular, e que isso a gente não tem, né? E que isso a gente não teve em nenhum governo, na verdade. Foi o que eu entendi, pelo menos, do que ele estava trazendo ali, né? Nenhum governo no Brasil conseguiu ter essa mobilização de massa, né? E aí ele até coloca, assim, isso eu já vi em algumas entrevistas ele falando, né, da questão da Venezuela e de Cuba, né, que a grande força desses países está no povo, assim, que os governos que estão lá, ele não considera socialista, ele considera, né, das entrevistas que eu vi, Cuba como que chegaria mais perto, assim, de uma revolução exitosa, assim, né, em termos, porque, enfim, a gente sabe que tem os embargos, enfim, uma revolução socialista, pelo menos na minha concepção, ela só vai sair vitoriosa se for internacionalista. Mas aí ele coloca que tanto Cuba quanto Venezuela, a força popular é muito grande, eles não deixam um golpe vir à tona, né?
E o Brasil não tem essa mobilização popular. E, enfim, acho que tem tudo a ver mesmo com o momento até que a gente está passando, né? E infelizmente eu ainda não vejo. Tudo bem, agora a gente está com centros socialistas, até tem uma movimentação vindo por baixo, mas a gente não tem partidos ou grandes formações políticas que fortaleçam, né, a população, assim, né? São coisas que estão surgindo agora. E eu vejo, assim, a maior potência, aí é uma opinião minha, assim, né, da minha visão, maior potência mesmo vindo de baixo para cima, assim, não vejo muita saída, assim, quando eu penso em partidos ou sindicatos, enfim, porque estão engessados mesmo, né, nessa lógica que a gente sempre teve no Brasil, né, estão meio que presos mesmo na lógica institucional e do próprio capitalismo, assim, e eu vejo, assim, quando eu vejo, por exemplo, a movimentação do Galo, ou o próprio centro socialista que está surgindo, a Revolução Periférica, esses movimentos que estão vindo de baixo, que ainda não, que eu espero que não sejam cooptados, né, pela institucionalidade, porque infelizmente a gente tem movimentos sociais fortes no Brasil, como o MST, que são, assim, lutas históricas, mas que infelizmente já estão sendo cooptados, assim, partidariamente, institucionalmente. E aí o que dá esse frescor é mesmo. Não, mas isso aqui coincidiu, o que tá fazendo aí, até lembrei Diego? da. Não, mas isso aqui Do que você coincidiu, não. O que sugeriu tá lá, né, fazendo a aí, live do Rio, Diego? lá no pessoal da Unicamp, porque eles até estavam discutindo sobre isso, inclusive, né? Sobre essa questão das novas formas de organização social. E eu acho que vem a calhar com esse pensamento do Alisson, assim, né? Essa leitura que ele faz. Não sei, assim. Cara, eu boto fé demais nisso, Carol. E eu acho que assim, a gente tem que conseguir criar, eu acho que a grande, como é que fala? Acho que a virada de chave, assim, acho que não só para o Brasil, mas para qualquer país que queira ter uma política realmente na mão do povo, é conseguir criar essa política feita de baixo para cima, né? Uma política que nasce no bairro, que nasce na associação ali de moradores, mas que está conectada de alguma maneira com todas as outras associações, todos os outros pontos dessa representação democrática, assim, tipo, de verdade, e que isso vai indo de baixo para cima, né? Tipo, e isso é uma coisa muito doida. Você falou o exemplo de Cuba, que eu lembro de uma vez, acho que eu vi no canal da Boitempo, se eu não me engano, a Ana Prestes, que eu acho que ela é filha do Carlos Prestes, se não me engano, falando, ela deu uma aula, assim, sobre como funciona a política em Cuba. Porque, tipo assim, a gente sempre vê na mídia Anitta, né? Acho que é isso, então, Anitta Prestes. A gente sempre vê no noticiário, nessa mídia hegemônica, a galera falando, não, Cuba é uma ditadura, lá o governo manda e o povo obedece, o povo é oprimido pela ditadura. Mas o que ela fala, na verdade, é que um grande fruto da Revolução Cubana é você ter uma sociedade que você tem essa política feita de baixo para cima, que você tem ali os comitês de bairro, que eu não sei exatamente qual é o nome que eles dão, que vão resolver desde os problemas locais, mas vão também eleger representantes para essas representações nacionais, para o congresso deles, para essas outras assembleias maiores, e que vão depois tipo, definir a política, desde a política econômica do país todo, né? Então, assim, tanto que é importante você conseguir, primeiro, ter um poder na mão do povo e, segundo, ter instituições e ter uma organização social que consiga fazer com que esse poder funcione de baixo para cima, né? E é muito doido, assim, uma questão que eles comentam sempre sobre Cuba também é que lá, uma das consequências da Revolução é de que as Forças Armadas é basicamente a população toda. Todo cidadão cubano tem o direito de se armar e tem também esse direito de reivindicar esses representantes que são eleitos ali nessas associações de bairro
caso eles vejam que não está dando certo, que caso eles tenham críticas quanto a isso e tal. Mas, assim, eu acho que é algo que, para o contexto que a gente vive hoje, seria uma tragédia no Brasil fazer isso, de tipo, querer armar a população e a população ser o próprio exército, né? Até porque a gente já vive numa sociedade que é toda cheia de milícias e tem todo esse problema Chegou, ele é do abusado, poder né? Ele é e da triste, não tem violência, assim, jeito. né? Eu Acho que vi no para carro, eles eu foi vi até a um tipo maneira que carro eles carregar pronto, tinha acabado conseguiram, de sair né? do. Ele tinha Então, acabado de lavar o acho que carro, tem bichão que aqui. ver Isso como choveu cada dentro desse carro. sociedade Nossa, ele vai fazer um bagaço. fez sua revolução e conseguiu organizar depois a manutenção da revolução e do poder realmente na mão do povo. E também acho que é legal para desfazer um pouco essa ideia muito rasa de que lá, tipo, você tem o poder todo concentrado numa elite política, num ditador, assim, e que o povo não tem decisão nenhuma, né? Não, é total. É bem isso mesmo, assim. Eu acho que eu até vi essa. Você tá falando da Anitta, eu acho que eu vi essa entrevista aí falando de Cuba. Tô tentando, eu acho que eu vi, não tenho certeza. Mas. E até uma das coisas, assim, que eu fico pensando, né, nos desafios aqui do Brasil. Na verdade, o Diego que sempre coloca, que ele não consegue falar, mas ele sempre coloca a questão do território, né, do Brasil ser muito grande. E disso ser um desafio, até por isso, né, porque Cuba é menor. Aí, enfim. A gente sabe que, tipo, o partido, por exemplo, ele tem células em vários locais, né? Mas eu fico pensando que talvez o centro socialista, como não é algo que é institucionalizado e que está voltado para a eleição, né? Talvez ele se espalhando pelos territórios do país, né? De baixo para cima, e a gente trocando essas ideias, talvez também seja uma forma de esperar a questão do território. Enfim, saí do tema, mas é que eu dei uma viajada aqui, porque eu fiquei pensando que Cuba é pequeno, né, para fazer esse tipo de organização, enfim, até da questão armada. Mas eu acho que o objetivo é mesmo isso, assim, né, da autodefesa. É um objetivo que, por enquanto, na situação que a gente está, infelizmente não rola. Bom, vou continuar a leitura, então. Aí, vou ler mais um trechinho, depois a gente para. Crise brasileira e luta de classes. O capitalismo porta crises, e cada grande crise estrutural é engendrada por dificuldades e fissuras próprias no que tange aos regimes de acumulação e aos modos de regulação. A atual crise brasileira, cujo marco inicial simbólico é o das manifestações de 2013, passando pelos combates da eleição de 2014, pelo impeachment de Rousseff em 2016, pela perseguição a Lula e pela regressão econômica, política e social de Temer desde então, tem ligação inextrincável com a crise mundial do capitalismo, eclodida em 2008. A bonança lulista retardou a chegada de seus termos ao Brasil. O ano de 2013 é o da captura definitiva do país pela dinâmica geral da crise do capitalismo internacional. A partir de 2008, a crise da forma econômica capitalista engendra uma crise de forma política pelos Estados, exigindo destes uma resolução que seus próprios tales não permite entregar, o que então eleva ao máximo as estratégias de derrocada de democracias e de intervenções militares e golpes, deixando antever uma sistemática de ditaduras e de governos de espoliação pelo mundo. O golpe no Brasil, desde 2013, é sua chegada ao solo atual, ainda mais cru, da política de choque e de administração golpista da crise mundial. A relativa blindagem inicial do Brasil, em face da crise financeira mundial, se deveu, em alguma medida, à ampliação e ao fortalecimento do mercado interno, tanto por Lula quanto por Dilma. Mas esse processo não logrou sustentar-se por conta própria. Tal evolução econômica estava atrelada também, e quiçá, em especial, às exportações para potências em crescimento, como a China, cuja proximidade política e econômica com o Brasil então se revelou também em projetos como o do BRICS. O fornecimento de produtos primários ao mercado chinês
marcou muito a expansão econômica lulista. Quando o crescimento da economia chinesa deixa de atingir níveis exponenciais, sua relação com o Brasil passa a ser menos de parceria estratégica e mais de potência dominante, sem gentilezas maiores de desenvolvimento acoplado, na medida em que a dependência de produtos primários brasileiros se tornava menor e a disfuncionalidade brasileira passava mesmo a ser vantajosa para alguma apropriação direta chinesa do mercado pátrio, num movimento similar ao feito tradicionalmente pelos Estados Unidos e por outras economias centrais. Antes de associar-se a uma estratégia de desenvolvimento capitalista do Brasil, comprar o país. Em vez de projetar agendas e plataformas comuns, como as dos BRICS, tratou-se de modo mais vantajoso de canibalizar a economia brasileira, cuja resistência a tanto foi minúscula. Assim, a economia sentada em minérios e no agronegócio não conseguiu sustentar um mercado interno que perdia fôlego e que ainda via sua capacidade industrial arruinar-se desde a década de 1990. O mercado brasileiro é tomado nos governos Collor e Cardoso com mais força, e nos Lula e Dilma com menos, por uma maior gama de produtos industrializados do exterior. De outro lado, parcelas substanciais da economia nacional e de suas empresas são transferidas diretamente às economias estrangeiras. As privatizações de Collor e Cardoso alteram o eixo decisório da economia brasileira, invertendo um ciclo de autonomia nacional que foi perseguido, de modo geral, pelo arco de governos que ia de Vargas a Geisel. Os governos do PT seguiram um diapasão distinto daquele das privatizações da década de 1990, mas não porque tenham empreendido um sistemático combate às políticas neoliberais. Não houve retomada de estatais privatizadas. Não houve modelagem industrializante suficiente. O diapasão próprio, então, constituiu em não ensejar novas privatizações no modelo anteriormente realizado, trocando-as por parcerias e concessões, privatizações de baixa intensidade, bem como pela indução do crescimento econômico pela via do consumo, o que não propriamente significa o estabelecimento de uma nova plataforma de industrialização ou de infraestrutura, embora tenha havido de forma residual tentativas a respeito. Estancamento parciais de transferência de domínio da economia brasileira para o exterior representam um dos pontos nodais do conflito, que marca a investida estrangeira na crise brasileira da década de 2010. O modelo petista que apostou, ao mesmo tempo, no congelamento das privatizações e na expansão das forças estatais que restaram, Petrobras, bancos públicos, participações na Embraer, desenvolvimento militar, representou um contraponto à intensa captura do mercado brasileiro, que vinha ocorrendo desde Collor e Cardoso. É então que um espaço econômico que antes já havia sido espoliado e parcialmente dominado pelo capital, se revela atraente às investidas em busca de maior controle. Não se trata de uma nova abertura ao domínio do capital internacional, ou de sua associação com frações internas do capital, na medida em que a sustentação autóctone do país se dava com mais flagrantes associações, subordinações e dependências, desde o varguismo, passando por Juscelino Kubitschek e pelos militares, até as privatizações no tempo da chamada redemocratização. Empresas estrangeiras estavam plenamente arraigadas no país já desde o século XX, o que possibilitava atuar de dentro pela desestabilização do arranjo petista de parcial fechamento à ampliação neoliberal. Em face da crise que explode em 2008, a acumulação de grandes grupos encontrava no país um grande mercado a conquistar, caso se vencessem os obstáculos parciais petistas às investidas neoliberais e privatistas. A partir de então, desencadeou-se uma renhida luta de classes que resultou na remoção dos governos petistas do poder federal brasileiro.
Se os governos Lula e Dilma, assentados na fraqueza de uma concórdia fundada em pequenas variações da própria reprodução, nos termos do capital e da sociabilidade posta, alteraram os padrões de consumo e mesmo as oportunidades negociais e de ascensão de algumas classes. Não foram, porém, capazes de gestar nenhuma mudança substancial no modelo ideológico e de mobilização das massas no Brasil. Desde o chamado escândalo do Mensalão, quem pautou ideologicamente os anos petistas foram setores conservadores e reacionários, que, ao cabo, se revelam em sintonia com os interesses dos grandes capitais financeiros brasileiros e de amplos setores dos capitais internacionais, petroleiras, empreiteiras, indústria, aeronáutica e etc. Desse plantio de ideologia e de combate ao lulismo, aflorou, por fim, uma aberta luta de classes da burguesia contra o povo, e aqueles identificados, de modo estereotipado, como seus parceiros ou defensores. O PT governou com e pelo capital brasileiro, mas as classes burguesas e médias passaram a associá-lo aos pobres, que nele votaram, e a esquerdismo, comunismo e congêneres. A luta de classes é uma empreitada constante das burguesias do mundo. Como eles comandam a economia, o governo, os meios de comunicação de massa, as religiões e a cultura. Tal luta capitalista, via de regra, representa apenas a manutenção do mesmo cenário. Em alguns momentos, no entanto, torna-se também investida lutativa, reiterando direitos e condições sociais do povo, procedendo a uma depressão da situação relativa da classe trabalhadora, e ensejando assim uma espécie de acumulação por espoliação, nos dizeres de David Harvey. É o caso do Brasil, do estertor dos governos petistas. A natureza dessa investida da luta de classe burguesa é mista. Resolve problemas de acumulação de frações do capitalismo central e do capitalismo brasileiro, setores financeiros em especial, e, ainda, reposiciona os termos da distância relativa entre classes, forjando modalidades de ampliação da extração de mais valor do trabalho assalariado e mesmo de supergozo psíquico pela maior separação e pelo maior contraste da distinção social entre as classes. Tal natureza mista faz com que a luta de classes burguesa na crise brasileira dos anos 2010 seja consolidada tanto pela direção negocial de interesses, a partir de frações do capital estrangeiro, quanto pela vivificação e mobilização ideológica a partir de frações do capital brasileiro e das classes médias a elas acopladas e consumidoras de seu repertório político imediato. Assim, uma mesma linha orienta a cúpula da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, a lutar por bandeiras neoliberais contra o interesse de industriais nacionais e os gerentes de bancos públicos a bater panelas contra Dilma Rousseff, para depois verem seus financiamentos industriais minguar, seus empregos serem deslocados e suas agências bancárias fechadas. Trata-se de um amálgama complexo e contraditório, que desde o início do combate ao modelo petista, nos tempos do Mensalão, passando por sua plenitude a partir de 2013, até chegar ao presente, ainda não conseguiu ser desfeito. Mesmo a baixa das condições sociais gerais até agora, não fez corroer o vínculo que amarra as classes médias às classes capitalistas que promovem a alteração imperialista e neoliberal do tempo presente. Esse fenômeno revela que o peso da ideologia se sobrepõe, nos dias que correm, à própria deterioração econômica da vida. Trata-se de arranjo contraditório, que eventualmente há de se repor nos termos de uma inteligibilidade a partir da demanda da materialidade econômica mais crua, mas que ainda revela uma capacidade de liga. As classes médias descem a ladeira, acenando e batendo palma a seus amigos capitalistas, que os ignoram e se encontram em altas cidadelas acuadas.
Deixa eu dar uma parada. Comentários. Eu tenho um comentário. Então, vamos lá. O comentário que eu tenho é sobre essa contradição da classe industrial brasileira, ela mesma meio que, por exemplo, essa classe industrial, ao, por exemplo, apoiar o impeachment da Dilma e depois tudo isso, como é que fala? Essa política e essa desindustrialização que rolou depois da saída da Dilma, é doido, que parece que essa classe industrial meio que defende políticas que vão contra o próprio modelo de acumulação dela, assim, sabe? Tipo, e isso é muito, muito contraditório, né, aqui no Brasil. Então você tem, por exemplo, sei lá, o Lehman financiando o MBL e financiando todo esse golpe. E, por outro lado, é um cara que ele vem de uma burguesia industrial. Então, assim, para ele, teoricamente, seria melhor com que tivesse continuado com o governo do PT, porque era um governo que estava conseguindo ter, em algum sentido, um aumento da industrialização no Brasil e um aumento dessa economia industrial. Só que, por outro lado, por causa dessa dinâmica do capital internacional e da gente ter uma burguesia muito presa a essa dinâmica internacional e não ter força suficiente nem mesmo para ter um projeto burguês nacional, não estou falando nem de projeto socialista. A burguesia do Brasil não consegue ter um projeto burguês nacional, não consegue, por exemplo, defender com que haja uma maior industrialização no país. Isso tem a ver com como que globalmente o Brasil é muito, como que fala, dominado por essa elite internacional financeira, assim. Você vê que, tipo, por exemplo, falando de privatização especificamente e falando como é que fala, de entrega de recursos naturais brasileiros para elites estrangeiras, a gente tem uma coisa muito doida que rolou aqui com a saída com o golpe e a saída da Dilma. A gente tem que, assim, a gente tinha um pré-sal que, a princípio, seria 100% brasileiro. A gente tem ali um recurso natural, que é o petróleo, que todo o dinheiro que viria da venda desse recurso natural, da exportação dele, ou da venda no mercado interno, todo esse dinheiro ficaria com uma única empresa, que seria a Petrobras. E aí, o capital internacional, vendo isso, e vendo que, tipo, hoje em dia, se eu não me engano, o Brasil é a quarta maior reserva de petróleo do mundo. Só perde ali para Emirados Árabes, Venezuela e China, não sei. Mas, assim, é um dos maiores, ou Rússia, não sei. Mas é uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Então, assim, o que eu vejo que rolou aqui, né, principalmente no golpe da Dilma, foi isso, cara. Foi, tipo assim, uma elite internacional que queria colocar as mãos em recursos naturais muito valiosos do Brasil, recursos naturais que foram toda a grana que financiou a pesquisa e a descoberta do pré-sal foi grana de imposto, foi grana do contribuinte, né? Ou foi grana como é que fala? Do BNDES, enfim, mas dinheiro público. Então você tem, assim, uma parada que foi financiada toda por dinheiro público, depois servindo para gerar lucro para empresas privadas, né? Então, tipo, hoje em dia, se não me engano, acho que quase metade do que é retirado do pré-sal de petróleo não é retirado pela Petrobras, é retirado por empresas privadas, desde Shell até empresas de outros países, nórdicos, chineses também. Então, assim, é uma coisa muito maluca isso. E, assim, a gente tem uma burguesia industrial que poderia estar pagando R$ 3, R$ 4 na gasolina ou tipo, em combustível, né? Você poderia ter aí um custo logístico muito menor para todo mundo que é industrial no Brasil, para todos esses burgueses brasileiros, mas eles concordaram em pagar um custo maior, em ter um custo maior de operação das suas empresas,
para ter essa articulação com o capital internacional, para conseguir que esse capital internacional consiga colocar as mãos no recurso nacional brasileiro. E eu acho que um pouco disso também, de tipo assim, como os caras deram de bandeja para empresas estrangeiras esse recurso natural e estão, desde então, vendo o custo de operação dessas empresas do Brasil subir cada vez mais, eles estão entrando nessa luta de querer acabar com direitos trabalhistas, toda essa precarização do trabalho, para conseguir, de alguma maneira, reduzir custo. Então, assim, é muito doido que você vê eles fazem primeiro uma conta ali que não faz sentido, que vai encarecer o custo de operação deles, mas, por outro lado, exploram mais o povo para conseguir fazer essa conta fechar, né? Isso é uma coisa muito louca, assim. E só tocando no último ponto, eu já passo para você. Eu estava vendo esses dias, estava ouvindo um podcast no Spotify da Sabrina Fernandes, chama Entre Teses. E aí tem um episódio que chama Brasil à Venda. E nesse episódio ela convida um cara que é do Sindicato dos Petroleiros e convida um economista, a Juliane Furno, que ela é uma economista que ela fez, acho que mestrado, doutorado, especificamente sobre essa dinâmica da indústria do petróleo e tal. E aí eles falam, tipo assim, um pouco também de como que acontece essa dinâmica das privatizações e como que isso é feito para gerar lucro para setores da indústria, para setores da burguesia rentista que não estão conseguindo mais ter lucro com os negócios atuais deles, né? Tipo, ela fala, por exemplo, de quando você privatiza uma refinaria, o que geralmente é feito? A refinaria foi construída por uma empresa pública, né, pela Petrobras, foi construída com dinheiro público, dinheiro do contribuinte. Geralmente esse tipo de obra é uma obra que ela demora muito para se pagar, então assim, você vai ter um investimento super grande para construir uma refinaria e ela vai dar uma receita ali anual, só que essa receita anual, esse lucro anual que a refinaria dá, ele só vai pagar o custo de construção dessa refinaria em 10, 20, 30 anos. E aí, depois que você tem esse tempo de pagamento, esses 20 anos que a refinaria foi construída, a partir daí, isso é uma máquina de gerar lucro sem nenhum passivo. Você só vai gerar lucro do que você está extraindo ali de petróleo ou de outros recursos naturais. E aí é nesse momento que a galera privatiza. Porque aí você vai vender aquele ativo por menos que ele vale, e você vai ter o lucro que vai passar de mão. Vai ser um lucro que, em vez de estar indo para uma empresa pública ou para o setor público, vai estar 100% na mão do setor privado. E aí isso casa muito bem com o modelo do rentismo, né? Então, tipo, a gente tem esse discurso muito hipócrita de que as empresas nacionais são privatizadas porque elas não dão lucro ou porque a gestão é corrupta, mas na verdade o que a gente tem é que a maior corrupção está nessa inteligência assim, do capital de fazer isso, de pegar algo que foi construído com dinheiro público e que já foi pago, só está dando lucro, e de se apropriar desse lucro. Então, isso, tipo, tanto para o capital nacional quanto para o capital internacional, né? Acho que a maioria dos acionistas que recebem dividendos da Petrobras são acionistas estrangeiros, não são brasileiros. Então isso é uma coisa muito doida também. Nossa, doido demais. Mas isso que você falou, eu não vi ainda, eu não vi nenhum episódio ainda do Entre Teses, mas eu quero assistir, quero ouvir. E só queria complementar, é isso, assim, né, a questão da corrupção, né? Achei legal, fiquei com vontade de ouvir mesmo esse episódio aí, porque para mim é muito claro, assim, o quanto que a corrupção ela é inerente mesmo ao sistema capitalista, né? Assim, não tem como acabar com a corrupção dentro do sistema, porque ele opera nessa lógica, né? Então, não tem como. E outra parte que, bom, ele vem explorando, né, essa questão da burguesia nacional, que acho que você colocou muito bem, eu tenho muito acordo com tudo que você falou, da forma como ela atua, né, e chega a ser algo até que contraria a lógica mesmo, assim. Mas, enfim. E a outra parte que ele fala, de novo, é da questão do golpe. Uma das razões, ele coloca uma forte razão a ideologia, de novo, né? Que durante todo o período que o PT teve no poder,
ele não fez um embate, né, assim, no sentido das televisões, enfim, e na questão ideológica e até de mobilização, né? Aí acho que isso contribuiu muito mesmo. E aí uma interpretação minha, né, da situação, porque ele não coloca isso, mas eu acho que e eu não consigo ver ainda, né, agora com o Lula agora estando em primeiro lugar nas pesquisas e tudo, não fica. Eu acho que eles continuam muito nessa lógica assim de despolitização, que para mim tem a ver com ideologia, né? Assim, não me parece que eles estejam dispostos assim a enfrentar isso, assim. E é assim, extremamente importante, né? Mesmo nas redes sociais, enfim, não tem como a gente tá derrubando o capitalismo se a gente não enfrentar essa questão ideológica. E aí é isso, assim, a questão ideológica que faz até, inclusive, com que exista uma classe média identificada com a burguesia, né? E que não se considera uma classe trabalhadora. É complexo. Aí eu ia só sugerir, enfim, a gente começou 10 minutos depois, mas eu ia sugerir de terminar só esse trecho aqui e aí a gente discutir para a gente começar na página. Pode ser? Fechou, concordo. A dinâmica capitalista é feita de modo concorrencial, numa infinidade de relações de competição, lutas, coesões e cálculos não necessariamente congruentes nem eficazes, suficientes ou funcionais. Não há uma inteligibilidade geral do capitalismo a seus agentes. O caso da investida da luta de classes burguesa brasileira é permeada por estratégias, incidentes e reconfigurações que demonstram um processo não consolidado de todo nem plenamente lógico. Revelam-se em consequência da contradição material de seu arranjo entre capitalistas estrangeiros e nacionais e entre estes e setores das classes médias, disfuncionalidades operacionais, de estratégias e de horizontes. Estratégias de sobrevivência da classe burguesa brasileira passam necessariamente pelo Estado, mas a contradição ideológica dessas classes enfraquece o uso de tais instrumentos políticos. Embora promova o sucateamento do Estado em marcha acelerada, o governo Temer não consegue diminuir sinecuras e favores aos setores legislativos e judiciários. O papel do BNDES tampouco é totalmente aniquilado, em razão de setores burgueses nacionais ainda operantes que se aferram aos bancos públicos para financiamentos. A destruição do colchão social no campo da legislação trabalhista gera e gerará conflitos vultuosos. Por fim, a conta da explosão das contradições sociais nas redes de saúde, educação e segurança pública ainda não foi cobrada. Pelos próximos anos, reclamos pela atuação estatal, que variam entre as políticas do bem-estar para os serviços sociais e o fascismo para a segurança, revelarão a impossibilidade de sustentação do amálgama entre a condução econômica pelo capital financeiro internacional e nacional e a deriva social de inspiração ideológica regressista. A contradição da forma mercadoria e de sua acumulação, crises ensejam contratendências. Algumas das mais imediatas são, de um lado, a própria autonomia relativa da forma política estatal em relação à forma mercadoria, e de outro, a voluntária ação de resistência das classes, dos grupos, dos setores e dos indivíduos sobre os quais o peso da crise recai mais diretamente. Em ambos os casos, denota-se seu caráter insuficiente, quase sempre apenas reativo às investidas burguesas. No que tange à própria contraposição por dentro da forma política estatal, revela-se a insuficiência da materialidade das instituições políticas diante da dinâmica do valor. Não houve forja institucional bastante para impedir a regressão brasileira na crise. Instituições políticas, posições militares,
interesses das empresas estatais, horizontes ideológicos fundantes da sociabilidade e mesmo movimentações artísticas e estéticas não despontaram como freios às investiduras presentes. As instituições brasileiras nem sequer foram capazes de sustentar um modelo de desenvolvimento dos anos petistas em seu estertor. Pelo contrário, chancelaram por omissão ou ação deliberada sua derrocada. Não há um bloco histórico, nos dizeres de Gramsci, de contraposição à regressão dos tempos presentes. No que se refere à contratendência dos movimentos sociais ativos, da parte das lutas populares e dos movimentos sociais, também se revelam insuficiências na ideologia, na compreensão, nas táticas e nas estratégias. Ideologicamente, partidos de esquerda e movimentos sociais defendem as instituições estatais, a ampliação da inclusão pelo consumo, a legalidade, a república, a democracia. Têm os instrumentos do inimigo para lutar contra sua tendência de crise, o que revela contradição. As formas de interação social e de relacionamento de partidos, grupos, movimentos e indivíduos pairam entre um extremo de linhas oficiais que centralizam atores e outros de ativismos e performances por internet e redes sociais, muitos de fundo narcísico, individual e grupal, cujo resultado é falar aos semelhantes. Sentimentos gerais de tristeza, apatia e dor se sobrepuseram à visceralidade necessária ao combate às investidas das classes burguesas. Os anos petistas não foram capazes de criar mecanismos de resistência nem de luta que pautassem a sociedade. É a voz do neoliberalismo econômico e do fascismo social que dá a agenda contra a qual as valiosas, porque ainda minoritárias e dolorosas lutas sociais reagem. A crise de acumulação do capitalismo mundial impõe-se ao quadro brasileiro, gerando uma crise econômica e política específica, que se alimenta das próprias insuficiências e contradições da sociabilidade nacional. A crise de acumulação leva a uma exigência à forma política, que se desdobrará em golpe. A derrocada brasileira, quantidades a mais de sangue para a vampirização empreendida pelo capital nacional e internacional. A crise é negócio que abastece a exploração capitalista. Eu acho que dá para parar aqui, né? Bom, tem comentários, João? Cara, esse livro é muito denso, né? Eu acho que Denso. traz bastante coisa, assim, mas acho que o resumo é esse, né? Tipo assim, fala sobre toda essa, como é que fala? Essa reprodução até os dias atuais de uma política econômica totalmente dependente do capitalismo internacional e totalmente guiada inclusive pelas crises do capitalismo internacional. Essa falha de conseguir fazer nacionalmente tanto um projeto capitalista, de uma gestão capitalista desenvolvimentista, falando assim, ou até mesmo de uma revolução socialista, né, no país, e todo, como é que fala? E toda esse véu ideológico, assim, que está sobre isso tudo, né? Porque, assim, para a gente conseguir viver num país igual o Brasil, tem toda essa desigualdade e isso que é muito evidente, né, que a gente convive no dia a dia, só com uma ideologia realmente muito forte, né, para a gente conseguir ver isso e mesmo assim não enxergar, né. Eu acho que isso é uma coisa muito doida. Demais, assim, ideologia. E, assim, para mim, o que ficou desse último trecho, assim, foi a questão da defesa das instituições, né, e do Estado. Que é outro ponto, assim, que para mim não faz muito tempo, assim, que caiu minha ficha.
a respeito do que o Estado significa, né, e do que as instituições significam. Na verdade, acho que foi do golpe para cá mesmo, assim, que para mim ficou muito claro, assim, como que não há segurança mesmo, assim, né, não há segurança jurídica e nem institucional. E o quanto que ainda hoje a esquerda se prende a isso, né? Tipo assim, é um pouco do que você falou assim a respeito do véu ideológico, eu fico pensando, porque mais claro do que nunca a gente, assim, tá muito evidente, né, a situação atual do país, o quanto que as instituições são omissas, assim, e não fazem. Agora, recentemente, assim, acho que foi ontem, ou antes de ontem, que eu vi no Instagram a notícia do PCO, né, que teve. Ah, ele não pode mais utilizar as redes sociais lá, né? Tipo, por conta de fake news. Aí a gente vê o que o governo Bolsonaro tem feito desde a época das eleições e nada foi feito. Aí, tipo, cara, sim, altas críticas ao PCO e realmente tem coisas ali que, enfim, mas sem condições, né? Perto do que o bolsonarismo já fez aí de estrago e nada foi feito pela justiça. Então, é uma das coisas que me chamou a atenção, assim, nesse último trecho, porque é real, assim. Ontem também a gente estava conversando com um grupo de amigos, assim, e a visão deles muito pautada ainda dentro da institucionalidade, sabe? Dessa visão de democracia burguesa e de que a saída ainda está pelas instituições e muito da defesa de como funciona o debate eleitoral, né? Assim, porque todo mundo sabe, enfim, precisa de conchavos, precisa se aliar com a burguesia para conseguir ser eleito, enfim, todo esse debate. Mas eles, assim, vendo isso como a única saída possível, assim, né? E eu acho que a grande maioria, infelizmente, ainda dentro da esquerda, pensa assim, né? E acho que o livro ele traz muito isso, assim, né? Da construção que a gente tem no Brasil, né? Assim, nunca foi tentado algo para fora disso, assim, né? De verdade, assim, né? Não temos um poder popular, não sei se é melhor. É um poder popular, assim, né? Uma organização popular mesmo que dê base, assim, a grandes transformações, né? Seja dentro da própria política burguesa, né? Democrática, quanto no sentido de uma ruptura, né? E eu acho que enquanto a gente não tiver isso, vai ser muito difícil a gente conseguir superar, principalmente na atualidade, assim, que a gente tem enfrentado, né? O fascismo, enfim, a perda de inúmeros direitos. Acho que é isso, assim, que ficou para mim. Sim, cara. Acho que um outro trecho que eu lembrei agora com o que você falou foi um trecho que o Alisson fala de que, tipo, tem um pouco também essa lógica, que é, na verdade, uma lógica meio perversa até, de que, tipo, não, ainda não chegamos num ponto de ruptura, tipo, essa situação ainda tá boa, quando tiver realmente todo mundo passando fome, é aí que vai mudar. E, tipo, ele mesmo fala no livro, né, que, cara, não é essa situação de penúria que vai fazer com que as pessoas vão ter um clique ali, vão ter alguma consciência da exploração e principalmente de como funciona esse sistema todo de acumulação e distribuição de riqueza, né? Então, assim, acho que realmente, por isso que é muito importante a gente fazer esse trabalho de conscientização, de politização, também, tipo, tentando entender como a riqueza é produzida no país e no mundo tipo, tocar nesses assuntos, assim, porque não é a pessoa passando fome que ela vai entender como a sociedade funciona e como que a lógica de acumulação de um cara que é bilionário ou de um Paulo Guedes da vida que, tipo, é ministro da economia e tem dinheiro em offshore estrangeira, tipo, como que a lógica de acumulação dessa pessoa influencia nas decisões políticas e econômicas que são tomadas no país, né? Então, assim, eu não boto, tipo, quer dizer, eu boto minha mão no fogo, eu acho que o Paulo Guedes, por exemplo, deve ser um dos caras que é investidor estrangeiro na Petrobras, entendeu? Ele tem uma conta no offshore, no Panamá, sei lá onde ele tem essa conta, e ele deve ter muito dinheiro dessa conta lá aplicado aqui na Petrobras. Ele está recebendo dividendo, acho que a Petrobras só no primeiro trimestre desse ano pagou quase 50 bilhões em dividendos. Então, assim, olha essa grana que esse cara não está recebendo
como um investidor estrangeiro, porque a conta é numa offshore, então ele investe como investidor estrangeiro, e ele é um cara que está com as rédeas da política econômica do Brasil. Assim. Então, assim, a gente tem que entender como que essa galera, como que a estratégia de ganhar dinheiro dessas pessoas influencia nas nossas vidas, né? Total. Eu acho que total, assim, é o que a gente precisa. Urgente, assim, é levar esse conhecimento para o maior número de pessoas mesmo, e tá propagando isso para a gente conseguir avançar, né, na construção desse poder popular aí, que leva a gente a sair do lugar que a gente está, né, porque do contrário não tem muita saída. Mas acho que é isso então, gente. Fechamos? Fechou, então. E eu acho que o Paulo caiu, mas a gente avisa no grupo lá que acabou. Aí Vou tirar é foto? página 50. Pode ser, tirar um printzinho aí. Peraí. Qual que foi a página? Página, ó, é o item 2, Crise Brasileira e sobre a Determinação Jurídica, página 50. Fechou. Fechou. Ó, Vai. 3, 2, 1, vai. Ixi, não, a Carol ficou com a cara feia. 3, 2, 1. Aí. Valeu então, gente. Valeu, nóis. galera. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Até a próxima. Até.